Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Vani e dessa vez eu trouxe a videoaula para vocês desse americano aqui, o americano Tulipas. Essa versão aqui é uma versão parecida com um que tem aí na internet, esse aqui que tá aparecendo aí na tela para vocês. Porém, a minha cliente disse que queria ele mais fechado. E aí eu fiz de duas formas, mostrei para ela, ela gostou das duas e ainda tá decidindo qual ela vai querer. Porém, resolvi fazer a videoaula para vocês logo também, para que vocês, se vocês gostarem, né? Então, é isso. Desde já, vou deixar a lista de materiais para vocês, vou falar também, né? E vou deixar tudo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. Vou deixar aqui a medida para vocês dos dois modelos, tá? Estão muito lindos. Esse aqui é o mais simples e esse aqui é um pouco mais detalhado. Você pode também entrar no meu grupo do WhatsApp, tá? O link aí na descrição do vídeo. É um grupo de permissão para você entrar, eu tenho que permitir. Lá você vai tirar suas dúvidas, vai ficar mais próximo de mim. Vai ficar mais fácil para qualquer questão em relação às minhas videoaulas e ao crochê. E também já quero agradecer a todos vocês que continuam aqui, deixe o seu like, deixe um comentário para mim, porque isso me incentiva a cada dia mais a trazer mais videoaulas para vocês, tá? E é isso, vou deixar aqui a medida, né? Já tinha falado que ia deixar e não deixei. Então, esse aqui, ele ficou medindo 40 centímetros aproximadamente, 40 centímetros e meio no tamanho total de diâmetro. E a base dele tá medindo 32 centímetros e meio. Acredito que dê para colocar o copo, o prato e os talheres. Vou fazer o teste e mostro para vocês. Esse aqui é o mais simples, porque a base dele é toda de pontos altos, tá? E só apenas uma carreira aqui de pontos baixos, que é na cor marrom. O tamanho tá aproximadamente o mesmo, 39 centímetros e meio, diferença muito pouca. A base dele tá 32 centímetros de diâmetro. O peso ficou um pouquinho difícil de pesar cada cor que eu utilizei, porque a minha balança quebrou, tá? Vou providenciar outra para nos próximos vídeos trazer o peso correto de cada cor que eu utilizar em cada trabalho. Eu pesei para ver o peso total de cada um. Esse aqui, o rosa, aproximadamente 167 gramas no total. Quando eu peso individualmente para saber cada um, por exemplo, aqui na carreira de pontos baixos, no rosa, ele deu a mesma medida, o mesmo peso da cor cru. A minha balança não tá lendo a medida com precisão, tá? E aí, esse aqui, o vermelho, ficou pesando 165 gramas. 160, mais ou menos. Como ela tá quebrada, eu não tenho a certeza se esse é o peso correto, tá? Pelo que eu percebi, não gasta muita linha. Eu fiz apenas esses dois para videoaula. Não sei a quantidade de fios ainda para fazer uma quantidade maior, um conjunto de 6, mas dá para fazer os cálculos. Qualquer coisa, se você quiser saber para fazer a quantidade aí, me pergunta nos comentários que eu faço os cálculos e te digo mais ou menos quanto você vai gastar em cada trabalho desses. Então, é isso. Se eu esqueci alguma coisa, pode me perguntar. Vamos ao que interessa, né, que é a videoaula. Espero que vocês gostem. E o material que eu vou utilizar para fazer esse americano, vou fazer a base com a cor cru, barbante número 6. Esse aqui é da marca Supremo, tá? Só para vocês saberem. Mas você pode usar a marca que você quiser. Vou utilizar para fazer as tulipas esse aqui, que é o Barroco Max Color da Círculo, número 6. Ela é a cor rosa candy, cor 3526. Vou utilizar também o Barroco Multicolor da Círculo. Esse aqui também é o número 6. Não tem aqui no pacote, mas ele é o número 6 também, né? É a cor Greenery, cor 9384.
E vou utilizar esse aqui também, é pra fazer só uma voltinha de pontos baixos. Esse aqui é da Círculo também, é a cor café. Deixa eu ver aqui a numeração dele. É a cor 7738, tá? A cor café. Pra fazer os arremates, eu gosto de usar essa cola jeans, tesoura. E vou usar a agulha de 3,5 milímetros pra fazer aqui na minha tensão de pontos, eu prefiro essa agulha, tá? E uma agulha de tapeçaria pra auxiliar na hora dos arremates finais. Então, é isso, vamos à videoaula. Vamos dar início fazendo o anel mágico. Eu seguro aqui o fio que vem do novelo, passo aqui uma volta nesses 2 dedos e passo outra aqui por cima. Seguro o fio, essa segunda volta aqui. E agora eu faço o seguinte, ó. Eu puxo primeiro essa segunda volta aqui com a agulha, levando aqui por dentro da primeira volta a agulha e puxo. E aí, fica com 2 argolinhas na agulha. Você pode fazer do modo tradicional, que é uma correntinha, tá? Mas eu prefiro assim, porque já faz um ponto baixo. Ó. E agora, eu vou subir 2 correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. Eu vou fazer 2 porque essa primeira volta será de pontos altos separados por uma correntinha. Então, de preferência, quando dá a altura do primeiro ponto alto, é melhor com 2 para que ele não fique muito apertado, tá? Os pontos aqui nessa carreira. Então, eu fiz as 2 e vou fazer mais uma, só que essa eu vou fazer um pouquinho mais folgada, ó. Que é a correntinha de separação. Agora, vou fazer mais 11 pontos altos separados por uma corrente, e esse aqui é o primeiro. Então, serão no total 12 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, fiz um ponto alto, uma de separação. Vou seguir assim até completar 12 pontos altos dentro do anel mágico. Lembrando de fazer uma correntinha de separação, tá? Em cada ponto alto aqui. Terminei aqui os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu vou fechar o anel mágico, ajusto, puxo novamente, depois eu ajusto melhor aqui por trás pra ficar bem fechadinho. Fiz a correntinha, agora eu venho aqui, ó, na segunda correntinha. Essa é a primeira, segunda, insiro a agulha, levo lá pra trás e faço um ponto baixíssimo pra fechar aqui essa volta. Agora, eu posso puxar aqui o fio do anel mágico e fechar bem aqui, ficando assim. Agora, nós vamos fazer nessa carreira 12 pontos altos separados por 2 correntinhas, sendo cada ponto alto em cima de cada ponto alto aqui de base, tá? Ó, o primeiro, você pode fazer, subir 3 correntinhas, se você preferir, para dar a altura do primeiro ponto alto. Porém, geralmente, eu prefiro fazer um ponto baixo. Eu volto aqui na mesma correntinha, insiro a agulha e faço esse ponto baixo falso aqui, ó. Porque ela fica junto com essa correntinha aqui do fechamento de ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 correntinhas, que serão as correntinhas de separação. Laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Esse fio aqui da Suprema eu não gosto muito, ele vem com muita sujeira, tá? Comprei, não sabia que ele era assim. Eu não aconselho fazer compra dele, não gosto. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir assim, com essa repetição, ó. Vai ficando assim, tá? Ele parece que vai fechando, mas não vai ficar certinho.
tenta sempre tensionar os pontos da mesma forma desde o início. Ó. E vou seguir assim, vou completar 12 pontos altos separados por 2 correntinhas até chegar lá no final. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Terminei aqui os 12 pontos altos separados por 2 correntinhas, olha só como que fica. Agora, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, 1, 2, e vou prender com um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. E vou subir aqui nesse ponto de base um ponto alto, da mesma forma também da carreira anterior, que é um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora, nessa volta, nós vamos ficar com 24 pontos altos, sendo separados apenas por uma correntinha, tá? Aqui é o primeiro ponto alto de base. Agora, eu venho e faço uma correntinha de separação, eu não faço ela muito apertada. Laçada na agulha e vou fazer o ponto alto aqui dentro, no espacinho de 2 correntinhas, tá? Depois eu vou fazer um ponto alto aqui também, mas sempre teremos um ponto alto nos espacinhos aqui de 2 correntinhas de base. Faço uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho aqui no ponto alto de base e vou fazer outro ponto alto. Vou seguir assim, uma correntinha, aqui dentro um ponto alto. Vou seguir assim essa volta toda, com essa repetição, fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, uma correntinha, um ponto alto no espacinho de 2 correntinhas. Por isso, teremos 24 pontos altos aqui nessa volta. Vou fazer aqui os meus, quando eu terminar eu volto com vocês para fazermos a volta seguinte, tá ok? Ó, vai ficando assim, tá? Ó. Finalizado aqui a terceira carreira, fechei aqui na segunda correntinha de baixo para cima com um ponto baixíssimo. Agora, nessa próxima volta, nós vamos fazer também 24 pontos altos, porém, eles serão separados por 2 correntinhas, tá? Cada ponto alto será em cada ponto alto aqui de base. Vou fazer aqui com vocês o início, ó. Venho aqui na mesma correntinha, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora, eu vou alongar mais um pouquinho e vou fazer 2 correntinhas de separação, assim. Laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto alto de base e faço um ponto alto. E fica assim, ó. Vou fazer 2 correntinhas, laçada na agulha no próximo ponto, um ponto alto. Então, nessa volta, nós não vamos fazer pontos altos aqui nos espacinhos de correntinhas, apenas nos pontos altos de base, ó, separados por 2 correntinhas. Fiz aqui as 2 correntinhas, laçada na agulha, no próximo ponto alto de base, um ponto alto. E assim, vou fazer essa repetição até chegar lá no final, completando também 24 pontos altos. Olha só como que tá ficando. Terminada aqui a quarta volta, agora vamos fazer a quinta e última carreira de pontos vazadinhos aqui de espacinhos. Nessa última volta, eu já subi aqui, prendi com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, fiz um ponto baixo e vou subir aqui mais 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Nessa volta, nessa carreira, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base, porém, nós vamos separar com 3 correntinhas, tá? Porque se fizermos uma carreira com 2 correntinhas igual a essa, o trabalho vai emborcar e vai começar a virar um chapéuzinho. E nas próximas carreiras, vamos fazer carreiras de aumentos, e mesmo assim não vai dar para ajustar caso o seu trabalho emborque, tá? Então, agora, ó, fiz as 2 correntinhas, vou subir 3 correntinhas de separação, laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto de base e faço, deixa eu refazer aqui, e faço um
ponto alto. Essa volta será assim, com essa repetição, 3 correntinhas, laçada na agulha, no ponto de base, um ponto alto. Vamos ficar também com 24 pontos altos, porém, 3 correntinhas de separação, tá? Vou fazer aqui os meus. Quando eu terminar, eu volto com vocês para darmos continuidade agora nas carreiras de pontos altos fechados e com aumentos. Finalizei aqui a quinta volta de 24 pontos altos, separados por 3 correntinhas, ficando assim. Agora, vamos dar início às carreiras de pontos altos, apenas pontos altos fechados, sendo um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos aqui no espacinho. A partir dessa carreira, serão as carreiras de aumentos e, com base nelas, você vai fazer o seu trabalho do tamanho que você quiser, tá? Você pode fazer um supply, que os supply eles são menores. Você pode fazer um americano bem maior ou um centro de mesa. Nessa carreira será um ponto alto sozinho e um aumento. Vou fazer aqui junto com vocês. No primeiro ponto de base, eu volto aqui a agulha, subo um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Aqui no espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos, ó. 1 e 2. E vamos seguir assim com essa repetição nessa carreira, tá? Fazendo um ponto alto sozinho no ponto de base e 2 pontos altos juntos aqui no espacinho para completarmos 72 pontos altos nessa volta. Vou fazer aqui os meus, quando eu terminar eu volto com vocês. Finalizado aqui os 72 pontos altos dessa volta, eu vou fazer o fechamento invisível, tá? Para que ele não fique tão aparente aqui como está aqui das correntinhas, tá bom? Como eu sempre faço, da base redonda. Aqui, ó, é o ponto baixo e as 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base, com a agulha de trás pra frente, eu insiro aqui as 2 argolinhas e puxo o fio que vem do novelo pra trás. Assim. Só ajustar. Ó. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu insiro a agulha e ajusto. Ficando assim. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos separados e um aumento, tá? Aqui, nesse primeiro ponto que a gente tá fazendo aqui, tá saindo aqui o fio que vem do novelo, eu volto aqui, ó, no próprio espacinho e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, laçada na agulha, volto no mesmo espacinho e faço mais um ponto alto. Então, fizemos o nosso primeiro aumento. O aumento são 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos em cada ponto de base. 1 e 2. No próximo, será o aumento. E vou seguir assim com essa repetição, tá? Nós vamos ficar com 96 pontos altos, se eu não me engano. Então, ó, fiz um, no próximo, um sozinho. E vou seguir assim, fazendo um aumento e 2 pontos altos sozinhos até chegar lá no final. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Ó, vou botar o meu trabalho aqui para vocês verem. Quase finalizando aqui o final dessa carreira, são 96 pontos, sendo um aumento e 2 pontos altos separados. Aí, eu venho aqui, nesse ponto de base, faço um ponto alto, e no próximo ponto, aqui, pegando essas 2 argolinhas, e faço também um ponto alto. Vou fazer o fechamento da mesma forma, invisível. Aqui é o primeiro ponto alto que fizemos, e esse segundo aqui eu vou inserir a agulha de trás para frente, puxo aqui o fio que vem do novelo para trás,
e vou ajustar. Seguindo assim, feito o fechamento, agora nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto, que é um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora, nessa carreira é o seguinte, eu vou explicar para vocês a questão dos aumentos, para você fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Peguei aqui o trabalho que já está pronto, para comparar aqui com vocês. Esse aqui, que eu estou fazendo junto com vocês, a minha tensão de ponto está bem maior, tá? Os meus pontos aqui estão bem mais folgados. Nesse aqui, a minha tensão de pontos já saiu um pouco mais apertada. Nós estamos na segunda carreirinha, nós fizemos a segunda carreirinha de pontos fechados completos. Agora, vamos para a terceira. Aqui, nesse trabalho aqui, na terceira carreira de pontos fechados, eu fiz uma carreira completa de ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. E depois, na carreira seguinte, na quarta carreira, que eu fiz os aumentos, sendo aumento e 3 pontos altos separados. Então, é assim que você vai aumentar o seu trabalho. Se você achar que ele embabadar, você, depois da carreira de aumento, você coloca uma carreira completa de pontos altos sobre ponto alto, sem nenhum aumento. E depois faz a carreira de aumento normalmente. Na próxima, esse aqui também eu fiz uma carreira completa. Depois dos 3 pontos altos separados por aumentos, eu fiz uma carreira completa também de pontos altos sobre pontos altos, sem nenhum aumento. E fui fazendo assim até chegar aqui na última carreira. Então, nesse trabalho aqui, que eu fiz os aumentos, eu vou fazer a mesma forma que esse. Vou fazer essa volta agora completa de pontos altos sobre pontos altos, sem nenhum aumento. Porém, se você achar que o trabalho começar a emborcar, você faz os aumentos, que são 3 pontos altos separados por aumentos, tá? Vou fazer aqui junto com vocês o início dessa, que será apenas pontos altos sobre pontos altos, sem aumento nenhum. Na próxima volta, eu vou fazer os aumentos separados por 3 pontos altos. Ó. Vou continuar com a tensão de pontos aqui igual, sendo os pontos mais folgados. Esse trabalho aqui, ele vai ficar, de certa forma, um pouquinho maior que o outro, por causa da tensão de pontos, tá? Ó. Um ponto alto em cada ponto de base aqui. Vai ficando assim, ele vai ficar retinho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês. Finalizei aqui a carreira de número 8. Essa carreira é a carreira de pontos altos sobre pontos altos de base, tá? Uma dica é o seguinte: se os seus pontos forem apertados, vocês não façam essas carreiras intercaladas entre as carreiras de aumentos, tá? Porque senão o seu trabalho ele vai emborcar. Se o seu ponto for soltinho e o seu trabalho começar a embabadar, ficar com dobrinhas assim, aí sim eu aconselho você fazer essas carreiras de pontos altos entre as carreiras de aumentos, tá bom? No meu caso, eu fiz para crescer mais rápido e para ficar mais retinho, porque aqui o meu trabalho ele tá retinho de qualquer forma, tanto se eu fizesse as carreiras de aumentos sem intercalar com essa volta aqui de ponto alto seguido sem aumentos. Então, nessa próxima volta, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que é um aumento, e 3 pontos altos separados. Vou iniciar aqui fazendo o fechamento no segundo ponto de base com a agulha de trás para frente e puxo aqui o fio que vem do novelo para trás. Ajusto, ficando assim. Nós vamos dar início nesse segundo ponto aqui, ó.
venho, insiro a agulha no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E no próximo ponto, como aqui nessa volta não tem aumentos, eu vou começar com o aumento aqui, nesse primeiro ponto, para que no último eu finalize com apenas um ponto alto sozinho, tá? Então, no mesmo ponto de base, venho e faço um aumento, que são 2 pontos altos juntos. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos sozinhos. 1, 2 e 3. No próximo, um aumento. E vou seguir assim com essa repetição até o final, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base e 3 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base, ó. 2 e 3. Vou fazer aqui a minha volta, quando eu terminar eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 9 com 120 pontos, tá? Para questão de informação, a carreira de número 8, nós finalizamos com 96 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento, como eu sempre faço, tá? Eu venho no segundo ponto de base, insiro a agulha de trás para frente, puxo o fio que vem do novelo e levo lá para trás. Por que eu faço isso? Para que não fique marcas aqui de início ou final no lado certo do crochê, tá? Aqui no verso que ele vai ficar com a marquinha. E agora, a carreira de número 10, vou conferir aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, a carreira de número 10, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Também vamos ficar com 120 pontos altos. Porém, se o seu trabalho tiver, os seus pontos forem bem apertados e o seu trabalho tiver emborcando, ou você achar que não há necessidade de fazer esses pontos sobre pontos altos, você já vai passar para a carreira de aumentos, tá? Que vai ser um aumento e 4 pontos altos entre os aumentos. Como eu vou fazer essa carreira todinha aqui, de ponto alto sobre ponto altos, na próxima carreira, que será a carreira de número 11, que eu vou fazer os aumentos, sendo 4 pontos separados entre os aumentos, tá bom? Então, façam aí como vocês preferirem ou tiver da melhor forma no seu trabalho, tá? E aí, eu vou fazer aqui essa volta completa, e aí eu volto que eu vou fazer mais uma carreira de aumentos. E depois a gente vai mudar de cor. Eu vou mostrar pra vocês o outro tipo de trabalho, pra vocês terem 2 formas de fazer, tá? Finalizei aqui a carreira de número 10, eu fiz ponto sobre ponto, 120 pontos, finalizando essa carreira aqui, porque a anterior também tem 120 pontos altos. Se você fez a carreira de aumentos, sendo o aumento e 4 pontos altos sozinhos, você terminou a carreira com 144 pontos altos, tá? Eu vou fazer a minha carreira de aumentos agora, porque eu vou querer ela esse trabalho um pouco maior. E vou fazer só mais essa volta de aumentos. E aí, se você quiser bem maior, você vai fazer um aumento e 5 pontos altos entre os aumentos, tá? Faça o aumento, depois 5 pontos altos sozinhos. Faça o aumento e continua assim até terminar a volta, tá? E aí, você, dependendo do seu trabalho, se estiver embabadando ou emborcando, você alterna com uma carreira de pontos altos sobre pontos altos. Para questões de informação, a minha base está medindo 26 centímetros e meio. Para quem gosta de suplar, essa base é o tamanho ideal. Eu vou querer ele um americano bem maior, por isso que eu vou fazer agora a carreira de aumentos e depois vou mudar de cor para fazer os detalhes. Se você quiser ele mais simples, no caso é esse, que eu fiz o mais simples, tá? Aqui na carreira de número 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na carreira de número 10, eu também fiz uma carreira completa de pontos altos sobre pontos altos. A carreira de número 11, nesse aqui,
eu fiz também uma carreira completa de pontos altos sobre pontos altos e depois que eu fiz o aumento. Nesse daqui, nessa base, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o aumento, que aqui foi a última de aumentos, e depois já passei para o detalhe marrom. Só que aqui eu vou fazer 2 carreirinhas com a cor rosa e depois que eu vou fazer a de marrom, a cor marrom. Então, por isso que é a diferença. Esse aqui é o mais simples, tá? A mesma quantidade de pontos que tem nesse aqui, também tem nesse. A única coisa que mudou foi as carreiras de número 10 e 11, que são carreiras de pontos altos sobre pontos altos, sendo 120 pontos altos. E aqui na última, 144 pontos altos, porque fizemos o aumento sendo 2 pontos altos juntos e 4 pontos sozinhos entre os aumentos. Então, agora sim que eu vou fazer essa carreira de aumentos. Vou iniciar com o aumento aqui no primeiro ponto de base, fiz o fechamento como eu sempre faço, faço um ponto baixo, subo uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui no primeiro ponto ainda e faço mais um ponto alto, sendo assim o aumento. E agora, eu vou fazer 4 pontos altos sozinhos, 2, 3 e 4. E no próximo ponto, o aumento. Então, eu vou seguir assim, com essa sequência, fazendo um aumento e 4 pontos altos sozinhos até o final e completar 144 pontos. Quando eu terminar, eu volto com vocês para mostrar como que ficou e dar continuidade com a outra cor, tá? Se você não quiser fazer com a outra cor, você continua até atingir o tamanho ideal que você quer para o seu trabalho. E depois vamos fazer os detalhes da terrinha, né, da cor marrom, o verde e as flores. Pronto, finalizei minha carreira de número 11 com 144 pontos altos, tá? Carreira de aumentos. Gente, uma dica importante que eu aprendi no decorrer desse tempo é que quando a gente tá fazendo o americano, a gente terminou de fazer aquela carreira, o que que a gente faz? Coloca em cima de uma base, no meu caso aqui é a mesa. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar a mão nele, no trabalho da gente, na base, para que ela fique retinha. Ela tá assim, ó, a gente pensa que tá embabadando, mas não tá, ó. É só ajeitar, ajustar aqui o trabalho para que ele fique retinho, bonito e ele vá se ajustando, porque a gente às vezes faz o crochê, ele levantado e ele vai ficando assim. Então, é uma dica muito legal que eu sempre faço para que os trabalhos fiquem sempre certinhos. Se ele embabadar ou emborcar, aí a gente vai tomar uma providência para ou fazer uma carreira de aumentos ou fazer uma carreira de pontos altos sobre pontos altos, certo? E agora, eu vou mudar de cor, eu vou utilizar agora a cor rosa. Essa daqui é a rosa Candy, número 6, barroco, tá? No outro trabalho, eu continuei com a cor cru. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá, gente? E aí, esse trabalho aqui tá bem grande, a base dele. Dá até pra fazer um centrinho. Mas como os americanos, as pessoas gostam de colocar o prato e os talheres, então esse tamanho aqui é o ideal. E agora, nessa volta aqui, na 12ª, que vamos fazer com essa cor aqui, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos, tá? Na cor rosa, vou mostrar pra vocês. Vou cortar aqui o fio, ó. Corto um pedaço não muito grande, também nem muito pequeno. Vou fazer a emenda aqui. Eu puxo o fio quando eu finalizar o último ponto, puxo aqui e com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, deixa eu pegar aqui, prontinho. Nós vamos fazer um fechamento perfeito para que o ponto fique bem bonitinho aqui nessa volta. Aqui com a agulha, o fio que eu cortei, eu vou inserir aqui no segundo ponto de base, de frente para trás, assim. E agora, aqui nesse ponto, de onde tá saindo o fio, eu venho, vou inserir neles 2
e vou inserir aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz do primeiro ponto alto de base, ó, nessa alcinha bem no meio do ponto, ó. De frente para trás também, ó, e vou ajustar. Olha só como que fica. Fica com o fechamento bem certinho, tá? Fechamento perfeito. Depois, é só vir aqui no verso, em qualquer alcinha, e a gente dá um nozinho aqui. E depois, a gente vai esconder aqui o fio para fazer o arremate final, tá? Então, vamos dar continuidade a essa volta de número 12. Antes de iniciar essa carreira, eu vou mostrar aqui o tamanho que tá a minha base. Já tá bem grande, tá com 30 centímetros. Como eu disse, se você quiser para fazer um suplá, a base é no mínimo 27, 28 centímetros para depois fazer o bico, né? Ele vai atingir um tamanho aí de aproximadamente 35 a 38 centímetros. Esse aqui vai ficar bem maior. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu puxar aqui o fio. Nessa carreira de pontos baixos que vamos fazer agora, será um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Porque assim o meu trabalho ele não vai embabadar e nem vai emborcar. A próxima carreira, que também será de pontos baixos, talvez precise de aumentos, porque aí se eu não fizer os aumentos é capaz de ele emborcar, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Para que a gente veja como é que vai ficando o trabalho. Eu dou uma laçada aqui no fio, seguro com a mão aqui e essa que vem do novelo. Eu venho aqui uns 2 pontinhos de onde eu terminei, tá? Ó, aqui foi onde eu finalizei, onde tá o fio aqui saindo, eu venho uns 2 pontinhos, ó. 1, 2 aqui nesse ponto. E vou inserir a agulha com a laçada, né? Puxo o fio que vem do novelo e dou outra laçada e faço um ponto baixo falso, prontinho. Agora, no próximo ponto, um ponto baixo. E vamos seguir assim, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, ó. Aqui é aquele ponto, aquela correntinha que fizemos o fechamento, olha só como que fica. E aqui no próximo, onde tá o fio da cor cru, a gente já vai pegar ele aqui, ó. Põe por cima aqui da agulha e vamos escondendo aqui para fazer o arremate. Porque assim fica um fio mais seguro, né? Uma ponta mais seguro, caso tenha algum problema. Então, eu sempre gosto de deixar uma parte maior aqui para o arremate. E vou fazendo assim, ó. Cobrindo aqui o fio da base e vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Gente, outra coisa, não façam esses pontos baixos muito apertados, tá? Façam eles folgados mesmo, naturalmente, nem muito folgado também não, né? Mas assim, ó, normalmente o fio aqui vem, você puxa de uma forma que não fique tão apertado, tá? Porque aí os pontos vão se ajustando. E vou fazer aqui essa volta de pontos baixos. Quando eu terminar, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Terminei a carreira de número 12, ficou bem retinho o meu trabalho. Vou fazer mais uma carreira de pontos baixos na cor rosa, porém, eu não vou arriscar fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base de jeito nenhum, porque senão eu tenho a quase certeza que ele vai emborcar, tá? Porque eu também vou fazer, depois das 2 carreiras na cor rosa, eu vou fazer uma marrom. Então, para prevenir e não dar problema, ter que desmanchar, eu vou fazer essa volta, carreira de número 13, vou fazer a carreira de aumentos. Então, é o seguinte, se nessa carreira aqui, na cor cru, eu fiz 4 pontos entre os aumentos, agora nessa eu vou fazer 5 pontos entre os aumentos, tá? Vou fazer aqui o fechamento na cor rosa, da mesma forma que eu faço das carreiras anteriores. Aqui é o primeiro ponto, venho aqui no segundo, insiro a agulha de trás para frente
Puxo aqui o fio que vem do novelo, levando aqui lá pra trás. Ajusto. Ó. Ajusto aqui, até ficar certinho. E agora, nesse ponto que tá saindo a laçada, eu volto aqui de frente para trás, puxo o fio que vem do novelo e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o primeiro e venho aqui no mesmo ponto e faço o segundo. Agora, já vou esconder esse fio aqui para fazer o arremate dele, tá? Esse fio aqui do início. E agora, ó, eu vou fazer 5 pontos baixos sozinhos. Acho que esse ponto aqui, deixa eu ver, pronto, tá certo. 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou fazer o aumento. Então, vamos fazer essa repetição, sendo um aumento e 5 pontos baixos sozinhos, tá? Até chegar lá no final. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Finalizei a carreira de número 13, também de pontos baixos, com os aumentos. Fiquei aqui com 168 pontos baixos, tá? Se você fez ou tá fazendo igual a mim, então essa sequência é assim. E se você tá fazendo de aumentos aqui nessa carreira, nessa parte da base que é com a cor cru ou da cor da sua preferência, se você fez os aumentos sendo 5 pontos entre os aumentos, também vai dar 168 pontos, tá? Então, agora eu vou cortar o fio, ficou assim, tá? Vou cortar o fio para poder fazer da outra cor, na cor marrom, que será uma carreira de pontos baixos também, só que eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base, tá? Vou fazer aqui o fechamento daquela forma que eu faço com vocês, pra ficar bem como se fosse um ponto. Ó, eu vou usar a própria agulha de crochê, puxo o fio aqui, que eu cortei pra trás. E agora, ó, eu venho aqui nesse ponto, por isso que eu prefiro usar a agulha de tapeceira, que fica mais fácil. Venho aqui nesse ponto e puxo aqui o fio para trás também, ó. Ficou bem ajustadinho, parecendo aqui outro pontinho, tá? A correntinha que eu acabei de fazer é essa daqui. E aí, depois é só dar um nozinho aqui e esconder o fio na próxima carreira para fazer o arremate bem perfeitinho. Vamos começar a 14ª carreira, que será ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou utilizar essa cor, mas você pode usar a tonalidade de marrom que você preferir, tá? Vou iniciar da mesma forma que a carreira anterior, eu dou uma laçada assim na agulha, seguro o fio que vem do novelo, venho aqui alguns pontos antes de onde eu finalizei, tá? E insiro a agulha, puxo o fio que vem do novelo, dou uma laçada e faço assim um ponto baixo falso. E agora, eu vou dar continuidade fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Não faz esse ponto muito apertado, nem muito folgado, deixa ele sair naturalmente, ó. Aqui é o pontinho que finalizamos, ó. O iniciozinho que fizemos e aqui é a correntinha que fizemos o fechamento. Então, eu vou pegar aqui, ó, embaixo, na alcinha do ponto baixo, pra não ficar desregular, ó. Assim, olha só. E vou dar continuidade fazendo ponto baixo em cada ponto de base. Vamos ficar também com 168 pontos. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês para fazermos as folhinhas, né? Com a linha verde. Finalizei toda a base aqui. Vou medir aqui para vocês terem noção qual o tamanho que ficou a minha base. Ficou medindo 33 centímetros de diâmetro. Agora, vamos fazer a parte da folha. Se você começou com 12 pontos aqui, que nem eu, em qualquer carreira que você finalizar, aqui a parte das folhinhas vai dar igual, tá? Não vai ter problema nenhum, não vai precisar adaptar o bico. Então, eu vou iniciar da seguinte forma.
como vocês já sabem, antes de onde eu finalizei aqui, eu venho em qualquer ponto. Dessa vez, eu vou dar 2 laçadas na agulha, tá? Porque vamos iniciar com um ponto alto. Venho em qualquer ponto de base, geralmente aqui, esses últimos, antes do início e do final, insiro a agulha, puxo o fio que vem do novelo, vou tirar, temos aqui 3 laçadas, eu vou tirar essas 2 primeiro, e agora essas outras 2, e assim fizemos um ponto alto falso. Esse primeiro ponto, geralmente, ele sempre fica assim, ó, esse fiozinho aqui, aí fica aqui tipo uma correntinha. Você pode fazer também um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto alto. Laçada na agulha, e aqui no mesmo lugar, eu volto e vou fazer um ponto alto e vou tirar aqui os 2. Ele fica parecendo como se fosse 2 pontos altos fechados juntos, porque é assim que vamos fazer nos próximos pontos, tá? Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Laçada na agulha, venho aqui no mesmo espacinho onde fizemos os 2 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, tirar 2 laçadas e vou ficar com 2 laçadas na agulha. Vamos fazer um ponto alto novamente e fechar eles juntos, tá? Laçada na agulha, no mesmo espacinho aqui de base. Puxo, tiro 2, ficamos com 3 laçadas na agulha. E agora, eu vou fechar tudo e fica assim, esse motivo da folhinha verde. Sem nenhuma correntinha de separação, tá? Laçada na agulha, já vamos fazer novamente esse mesmo procedimento aqui. Procedimento do crochê, né? Laçada na agulha, eu vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu venho... Tiro 2, fico com 2 laçadas na agulha. Agora, laçada na agulha novamente, no mesmo espacinho de base, venho, tiro 2, fico com 3 laçadas na agulha. E vou tirar todas de uma só vez. E fizemos, então, 2 pontos altos fechados juntos. Vamos seguir assim até o final da carreira. Sendo que cada ponto alto fechado junto, nós vamos fazer 3 correntinhas de separação, ó. 1, 2 e 3. Laçada na agulha e vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. 2 laçadas, laçada novamente no mesmo espacinho, tiro 2 e agora fiquei com 3 laçadas na agulha e vou tirar todas de uma só vez. E vamos ficar assim, vamos fazer isso no trabalho inteiro. Laçada na agulha, pulo sempre 3 pontos de base, tá? Ó, 1, 2 e 3. No quarto ponto, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto de base. Fiquei com 3 laçadas aqui na agulha, fecho tudo. 3 correntinhas de separação, venho e faço 2 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto de base. E vamos seguir assim. Lembrando que, se você achar que é necessário uma correntinha entre cada vezinho aqui de folhinhas, você coloca, tá? Porque pode ficar muito apertado, pode emborcar o seu trabalho. No meu vai ficar certinho, sem nenhuma correntinha aqui entre os vezinhos, mas você pode colocar uma correntinha se for necessário, tá? Lembrando que você sempre pode adaptar o seu trabalho para que ele fique da melhor forma possível e fique bem retinho, tá bom? Quando eu terminar, eu mostro aqui como é que ficou para vocês. Também, só para vocês saberem, aqui nesse daqui eu coloquei uma correntinha de separação, tá? Porque eu fiz sem correntinha de separação e não ficou legal. E aí, esse aqui eu coloquei uma correntinha de separação. Então, o crochê é isso. Você vai fazendo e vai adaptando e vai colocando sempre numa mesa para ver a melhor forma que vai ficar o seu trabalho. Finalizando aqui as folhinhas, olha só como que tá ficando lindo. O rosa com o marrom deu um ar de napolitano, né? Ficou bem legal. Eu gosto dessa combinação. Então, é o seguinte, eu voltei aqui para vocês verem no finalzinho, ó, como a gente vai pular 3 pontos, prender no quarto, aqui, ó. Vai sobrar 3 pontos também. Então, laçada na agulha, venho aqui no quarto ponto, 1, 2, 3, 4. Faço um ponto sem fechar. E agora, mais um ponto sem fechar. E agora, fecho tudo de uma vez.
Faço 3 correntinhas de separação para fazer novamente 2 pontos altos fechados juntos, ó. Fiz um pela metade, outro pela metade e agora vou fechar juntinho. Então, aqui a gente finaliza a parte das folhinhas e vamos para a tulipa. Aqui temos 42 motivos, tá? Desses verdinhos aqui. Então, vamos fazer também 42 tulipas. A quantidade vai variar dependendo do tamanho do seu trabalho, com quantos pontos você vai terminar aqui a base, tá bom? Então, é isso, vamos para a próxima parte. Eu vou cortar aqui o fio e vou fazer aquele fechamento novamente, para que fique um fechamento mais invisível. Eu vou utilizar a agulha de tapeceiro dessa vez, tá? Porque facilita. Com a agulha de crochê também dá pra fazer. Então, é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui essa parte aqui com vocês, porque nas folhinhas aí os pontos são diferentes, ó. Aqui no início, a gente vai fazer o seguinte. O fechamento aqui, eu vou pegar aqui nessa correntinha, ó. Aqui é a correntinha, aqui é a do ponto alto e aqui é do primeiro que fizemos. Então, eu vou pegar aqui, ó, nas duas alcinhas da correntinha, levar aqui pra trás. Vou inserir a agulha no ponto de onde tá saindo o fio aqui, ó, nessas duas alcinhas. E também vou levar aqui nessa correntinha aqui, ó, do ponto alto, tá? Mas só que eu vou levar de frente para trás, ó. Eu insiro aqui de frente para trás e volto aqui inserindo de frente para trás também, ó. E puxo. Agora, eu vou só ajustar para ficar bem fechado aqui a correntinha, ó. Ajusta. Ajustei, foi o outro ponto aqui de trás, gente. Pronto. Olha só, fica assim, o fechamento. E agora, eu venho aqui. Posso inserir aqui a minha agulha novamente nesse pontinho, nesse fio, e dou um nozinho. Ó, assim. Não puxa muito, tá? Pra não esgaçar. Leva o fio aqui pra trás. E você pode dar um nó junto com esse aqui, depois esconder e cortar o fio que fica bem arrematado, ó. Primeiro nó de leve e o segundo nó você pode apertar. E aí, geralmente, eu escondo os dois aqui embaixo, dessa parte verde, assim. E corta. A mesma coisa com esse outro fio. Vou usar aqui a agulha, vou inserir aqui, ó, por onde eu passei o fio. E vou puxar esse outro aqui. Se você quiser passar um pinguinho de cola aqui nesses dois, tá? Você passa bem aqui e corta o fio. Prontinho, tá arrematado. E agora, vamos fazer as tulipas, tá? 42 tulipas. Vamos iniciar as tulipas em qualquer parte aqui dos vezinhos, tá? Das folhinhas, pode ser em qualquer um, aqui nesse espacinho de 3 correntinhas. Com o fio na cor rosa candy, eu venho, dou 2 laçadas na agulha assim, e com o fio que vem do novelo, eu vou inserir aqui, ó, de frente para trás a agulha e segurando aqui o fio. Vou fazer um ponto alto falso, ó. Fiz 1 e 2. A torção desse fio não tá muito boa, né? Mas enfim. Agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos no mesmo espaço, na verdade 5, para completarmos 6 pontos altos aqui nesse espacinho, tá, gente? A tulipa, você pode fazer ela de 5, de 4 pontos altos, de 6, conforme você achar melhor para ela ficar mais cheinha ou mais fininha. Eu fiz de 5 e não gostei. Agora, eu vou fazer de 6 pontos altos aqui dentro do espacinho, ó. Fiz 6 pontos altos. Tiro a agulha do fio que vem do novelo, da laçada. Vou inserir aqui no primeiro ponto alto, ó. Vou reparar bem aqui o fio
que eu iniciei e aqui para trás, assim. E agora, eu vou botar esse fio aqui para depois fazer o arremate. Agora, eu vou puxar o fio que vem do novelo de trás para frente, aqui do ponto, ó, ficando assim. E agora, eu vou subir 3 correntinhas, ó. 1, 2 e 3. A tulipinha se fechou e ficou assim. E agora, aqui dentro desse espacinho, ó, entre os pontos altos, eu vou fazer, ó, aqui atrás fica assim. Insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vou subir mais 3 correntinhas, desculpe. 3 correntinhas, venho no mesmo espacinho e faço mais outro ponto baixo. Subo 3 correntinhas novamente. E venho aqui no mesmo espacinho e faço outro ponto baixo. Soltou aqui, deixa eu refazer. Ó, um ponto baixo. E fica assim, você ajusta aqui as correntinhas, ó, e a tulipinha fica dessa forma. Agora, de uma tulipa para outra, eu vou colocar uma correntinha, tá, de separação. Uma correntinha, venho aqui nesse espacinho entre um Vzinho e outro, onde não coloquei correntinha, mas se você tiver colocado, você coloca aqui nesse espaço da correntinha, tá? No meu não tem. Eu venho e faço um ponto baixo. E fica assim. E vamos dar início à próxima tulipinha, que é da mesma forma que fizemos essa. Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Uma correntinha de separação aqui entre o ponto baixo e as tulipas. Passada na agulha, venho aqui e vou fazer 6 pontos altos, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos aqui no espacinho do Vzinho. Tiro a agulha aqui da laçada, venho no primeiro ponto, insiro a agulha de frente para trás, puxo o fio que vem do novelo de trás para frente. Fechou? Agora, subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3, venho aqui no espacinho bem no meio da tulipinha e vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo isso por 3 vezes. Fiz uma, né? Agora, eu vou fazer mais 2. Subindo 3 correntes, venho no mesmo espacinho, um ponto baixo. Subo 3 correntes, essa é a terceira vez, venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo para finalizar. E fica assim. Depois é só ajustar as tulipinhas, tá? Agora, faço uma correntinha de separação. Aqui entre um Vzinho e outro, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou dar início à próxima tulipinha, ó. Você vai ajustando elas para que elas fiquem bem certinhas, ó. Tá ficando lindo, espero que o seu trabalho também esteja. Qualquer coisa, me conta aí nos comentários qual a cor das tulipas que você está fazendo, eu sou muito curiosa. Quero saber qual é a cor da sua tulipa ou da escolha da sua cliente também, né? Então, é isso. Vou fazer aqui os meus. Qualquer dúvida, volta aí um pouquinho o vídeo para você ver e memorizar aqui para fazer as próximas tulipas. Finalizando aqui as tulipas, fiz aqui o ponto baixo e a correntinha. Essa parte é importante da finalização, tá? Por isso, eu voltei para mostrar para vocês como é que eu finalizo. Aqui, eu já cortei o fio, mas eu não vou puxar o fio totalmente para fazer o arremate, não. Eu venho aqui, ó, esse primeiro ponto baixo alto que fizemos, que é um ponto baixo e uma correntinha, eu venho nele aqui, ó, nessa correntinha, e vou inserir a agulha, vou puxar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixíssimo, para ficar assim, tá, ó. Depois é que eu puxo o fio e vou trazer ele aqui pra trás com a agulha de tapeceiro pra fazer o arremate. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Venho aqui, vou inserir aqui, ó, no mesmo lugarzinho praticamente, aqui para trás, ó. E aí, com outro fio do início, a gente vai e faz um nozinho
e faz o arremate. Primeiro eu faço um nó de leve. E agora eu aperto um pouquinho mais. Ó. Prontinho. Depois é só esconder esses fios. Eu gosto de esconder aqui nesses pontos mesmo da tulipa. Pego um. E agora o próximo. Geralmente, para não dar trabalho aqui com a agulha de tapeceiro, eu venho com a agulha de crochê por dentro aqui. Puxo aqui. Prontinho. E aí, depois é só cortar e se quiser colocar um pinguinho de cola aqui, tá? Pra ele não ficar saindo. E aí, você ajusta as tulipas pra elas ficarem certinhas, tá? Ó. De uma por uma eu vou fazer isso. E aí, tá pronto o nosso trabalho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Todo o tamanho, as medidas certinho e o peso, eu sempre falo no início do vídeo, tá? Então, é isso. Esse aqui é o rosa e esse é o vermelho, que é o mais simples, que não tem as bordas na cor vermelha aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram, é o mesmo arroba aqui do YouTube, tá? Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Então é isso, até a próxima videoaula!